Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui numa gripezinha, mas aqui queria falar com vocês uma coisa, comentar uma coisa com vocês. Falar sobre igreja. Eu ouvi uma moça pregando. Gente, impressionante. Eu fui no congresso na minha igreja de mulheres. Eu achei, assim, maravilhosa as pregações, assim, muito profundas, muito bíblicas, sabe? Quanto tempo que eu não ouvi pessoas, assim, tão profundas, assim, mulheres tão sábias na palavra. Acho tão bonito isso, né? Porque Deus me deu o chamado de ensinar a palavra, sabe? Eu aqui fico lutando contra isso. Mas eu tenho esse chamado de ensino. Mas Deus falou tanto comigo para eu me dedicar a isso, né? A esse chamado que Ele me deu de ensinar a palavra. E eu vi algumas coisas que aquelas mulheres falaram ali que Deus, né, já tinha me usado para falar. E eu vi como é lindo, né, o dom de Deus. Mas teve uma pastora que pregou falando sobre as igrejas fazem eventos para a própria igreja. Pode ser que Deus queria falar alguma coisa mesmo, né, sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado com os extremos, gente. Tomar cuidado com os extremos. Tinha até uma música, né, um tempo atrás, que fez uma polêmica, né, que fala sobre isso. Fazemos eventos para nós mesmos, não sei o quê. Mas a gente tem que analisar as coisas. Vamos analisar todas as coisas. Primeiramente, o nosso modelo é Jesus, né? Ele é o nosso modelo. Nós temos que imitar Jesus. Então, Jesus, a vida de Jesus ele ensinava no templo, ensinava nas sinagogas, ensinava nas ruas, nos montes, para o povo, né? Para as pessoas que não conheciam ele. No templo, nas sinagogas, mais para os religiosos, mas que ainda não eram convertidos. Nas ruas, para aqueles que não eram convertidos. Então, ele era uma evangelização. Mas Jesus também ensinava os seus discípulos, que eram aqueles que já o seguiam, que já criam nele. Então, ou seja, Jesus fazia eventos de evangelismo para os não crentes e Jesus também se reunia e tinha momentos especiais de ensino somente para os crentes, somente para os seus discípulos. E o mais importante é que os mistérios do reino de Deus, aquelas coisas mais profundas das escrituras, não eram dadas para as pessoas de fora, mas só para as de dentro. Então, Jesus falou a eles, não é dados, né? Quando eles questionaram Jesus sobre por que para o povo ele falava só por parábolas e para os discípulos ele falava abertamente. Ele disse, porque a eles não é dado conhecer, não foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, porque eles ouvem de mau grado, né? Eles ouvem e não querem entender. Mas a vocês foi dado conhecer os mistérios porque vocês creem em mim, porque vocês ouvem com boa vontade, porque vocês desejam aprender. Então aí nós entendemos que Jesus tinha os momentos de evangelismo, que ele pregava para fora, para os de fora, e tinha um momento de ensino para os de dentro. Esse ensino era específico para os discípulos. Só os discípulos podiam ter esse tipo de ensino, que era a revelação dos mistérios do reino dos céus. Não só dos mistérios, mas também ensinos da vida prática do cristianismo. Então, existe essa separação, existe essa divisão entre Jesus e as pessoas. Existiam as reuniões de evangelismo para os outros de fora e existiam as reuniões somente para os discípulos. Então, é totalmente normal, e porque nós seguimos o padrão de Cristo, de
termos, sim, reuniões, cultos e trabalhos evangelísticos, de chamar pessoas, de evangelizar pessoas, existe esse trabalho, mas também existe o outro trabalho, que é o somente para os do corpo de Cristo, só para os discípulos. Então, Jesus fazia isso. Então, se as igrejas fazem isso hoje, isso seguindo o modelo de Jesus. Então, nós não podemos ficar criticando as pessoas, porque nós fazemos reuniões só para crentes. Não. Errado se a igreja não tem evangelismo. Se não tem evangelismo, deve ter também evangelismo. Mas fazer reuniões para os cristãos, para os da casa, para os de dentro, Jesus fazia. E o pão, o melhor alimento, o melhor ensinamento era para os de casa, era para os filhos. Então, isso não está errado, tá? Eu vim de uma igreja neopentecostal, onde eles fazem um trabalho muito acentuado. 99,9% do trabalho dessa igreja era destinado para não crentes. É bom por um lado? Sim, eles conseguem alcançar muitas pessoas, muitos perdidos, mas eles falham grandemente no discipulado, no ensino daqueles que já são filhos, daqueles que já estão dentro. Então, não tem ensino profundo da palavra, não tem esse ensinamento, essa comunhão entre os irmãos, essa unidade no corpo de Cristo, isso não tem. Só tem essa busca desenfreada por número de pessoas. É mais ou menos igual aquela mulher, já viu aquelas pessoas que não têm condições nenhuma de ter nenhum filho, mas elas ficam só fazendo filho, enchendo a sua casa de menino, e não tem comida para todo mundo, não tem roupa para todo mundo, não tem nem onde morar, onde caber tanta gente, mas elas estão só fazendo filhos para os outros cuidar, e esses meninos ficam perdidos. Exatamente isso que algumas igrejas fazem. Elas querem abraçar o mundo, mas não querem cuidar, não querem discipular, não querem ensinar esses filhos que eles trazem para Deus. Então, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus é o modelo. Então, Jesus fazia o quê? Ele evangelizava, mas o cuidado principal de Jesus era com os discípulos, com aqueles que já eram dele. Ele falou, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus, e tudo que é teu é meu. Então, o cuidado maior da igreja, principal, não é com o evangelismo, embora o evangelismo seja essencial e básico para o corpo de Cristo, para a igreja existir. Mas o cuidado principal é com os de dentro. É o alimento, é o cuidado, é o ensino, é o amparo, é a unidade, é o amor entre os irmãos, é o crescimento, é o desenvolvimento dessas pessoas, né? A visita, o cuidado com essas pessoas de dentro. O que muitas igrejas que estão com essa visão de crescimento estão falhando muito nisso. Elas querem crescer, multiplicar, mas não querem cuidar daqueles que estão de dentro. Então a evasão é enorme. Muitas pessoas entram para essas igrejas e saem. Por quê? Porque a propaganda é maravilhosa, mas o cuidado é horrível. Essas pessoas ficam soltas lá dentro daquelas igrejas enormes e não tem cuidado de ninguém, não conhece ninguém, não convive com ninguém, não tem cuidado nenhum, não tem ensino nenhum. Então, não se sinta culpado por isso, sabe? Não deixe ninguém colocar peso em você, porque você só faz evento para crente. Não. Se você evangeliza, se você se preocupa com os de fora também, você está no caminho certo, porque Jesus fazia isso. Mas o cuidado principal é com os de dentro. Jesus falou que o pão é para os filhos. E Jesus falou, a vocês é dado conhecer o reino dos céus e não a eles. Então, quem está ali dentro é filho de Deus, eles merecem o melhor. O ensinamento melhor, o pão melhor, a atenção melhor. Os de fora também têm que ter o cuidado de evangelizar, de trazer pessoas, mas isso não é a nossa prioridade. A prioridade, lógico, é conhecer o Senhor, mas cuidar dos irmãos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então,
cuidado com esse povo que fala isso, sabe? Não acho que essa pastora fez isso de maldade, não. Mas eu vejo muitas pessoas que não fazem nada, às vezes, para Deus, e só querem ficar criticando quem faz, entende? Ela não faz nada. Se a pessoa faz alguma coisa, beleza, mas a pessoa não faz nada e quer criticar todo mundo que faz alguma coisa. Então, o modelo é Cristo, gente. Jesus tinha o trabalho evangelístico, tinha o trabalho com as pessoas de fora, mas o trabalho principal dele, o pão melhor dele, o ensinamento melhor dele, era para os de dentro, os filhos. Tá bom? Deus abençoe vocês. Continue nesse caminho, vocês estão certos. Se vocês também têm evangelismo, mas vocês dão prioridade para os de dentro, e não só para crescer e multiplicar, não. É o cuidado principal com os de dentro. Não adianta eu encher uma igreja e não dar conta de cuidar de todo mundo, e não ter tempo para todo mundo, e não ter alimento para todo mundo, e não ter cuidado com todo mundo. Ele disse, o pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas. Então, uma igreja só é boa quando existe esse conhecimento. As ovelhas são conhecidas e os pastores também são conhecidos. São próximos, entende? Esse é o certo. Então, que Deus abençoe vocês, sua vida, sua casa, sua igreja, sua família, tá bom? Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vou fazer um outro vídeo agora falando sobre uma outra coisa importante também que eu percebo em algumas pregações, assim, não é crítica, é só uma reflexão mesmo. Isso aqui foi uma reflexão, não foi uma crítica, foi só uma reflexão, tá bom? Deus abençoe vocês. Grande beijo. Tchau.